Cláudio Pacheco, bom dia. Salvo engano, você me falou que você foi aí filiado, ou ainda é filiado, não sei, ao PT há quase 3 décadas, não é isso? Exatamente. Bom dia aí a todos. E, primeiramente, bom dia, Rômulo, bom dia, Krebs, bom dia, Patrícia Volquet, bom dia, João de Ataíde, não sei se ele está aí, acho que eu estou vendo uma foto, não sei se é a dele. Bom dia, os expressionautas. Muita alegria, cara, fazer parte aqui desse programa, dividir isso aqui com vocês, que eu admiro muito o trabalho de vocês, isso não é segredo, eu sempre falo, né, elogio muito. E ai de nós se não fosse o que vocês têm feito para poder abrir nossos olhos, principalmente em relação a essa questão da esquerda, né? É uma desilusão, realmente. E como você falou, são realmente 3 décadas, né? Porque eu praticamente comecei a militar mesmo no Partido dos Trabalhadores, eu e toda a minha família, praticamente, que é toda quase ela petista, né? Eu sou o irmão caçula, eu sou o mais novo, e todos os meus outros irmãos assim continuam, com exceção de um, né, que ele não curte muito esse lance de política, os demais eles ainda são muito vinculados ao PT, a Lula, ficaram muito bravos comigo, porque eu ataquei bastante até o Partido dos Trabalhadores, algumas vezes o Lula também, pelo fato de eu ter aderido à campanha do Ciro Gomes, entendido que aquela seria uma opção menos pior do que investir numa candidatura de Haddad, declaramos neutralidade no nosso canal, junto com o Rubem Gonzalez, enfim. Tive alguns problemas assim, até mesmo dentro da família, né? Isso é normal. Mas essa desilusão, ela contaminou, assim, não só vocês, né? Mas você imagina nós, que somos, por exemplo, como você bem disse, né? Eu sou um servidor público, eu sirvo a União, eu recebo salário para trabalhar para a União Federal. Então, assim, eu não tenho como me dedicar mais do que eu já me dedico para o ativismo político. E o problema maior é que, em determinado momento, você não sabe mais para quem você está trabalhando, quem você está defendendo. E eu estava ouvindo agora há pouco você falar dessa questão do MST, do STED, disso que fizeram contra você. E, assim, depois de muitos anos discutindo muito dentro de bate-papos, dentro de Facebook, comentários, coisas que eu quase não faço mais, eu já vi isso diversas vezes acontecer, principalmente acontece ainda hoje em relação ao Rubem Gonzalez, que é um cara muito polêmico, uma figuraça, né, cara? Eu tenho um carinho enorme pelo Rubem. O Rubem, para mim, é como se fosse, como o Vino até falou aí também, para mim ele é um mentor, ele é um guru, ele é um cara que... Eu me identifico muito com o posicionamento dele, concordo com quase tudo com o que ele defende. É questão minha mesmo, né, pessoal, que o Rubem é uma pessoa que mais se parece com a pessoa mais politizada que eu já conheci na minha vida, que me ajudou a me orientar nesse mar revolto, né, que é a política, que foi meu pai, meu falecido pai, que era um homem que tinha uma visão muito boa dentro do que era política, ele tinha uma capacidade de prever as coisas fantástica. Então, a nossa família sempre foi uma família muito politizada, muito voltada à defesa do MST, dos interesses do Partido dos Trabalhadores. E aí, assim, a nossa militância não era uma militância como a gente vê hoje em dia. Talvez essa galera da nova geração não tenha nem participado e nem vivido e não entenda o que é uma militância de verdade. O Rubem falou outro dia aqui, né, que como se fosse o PT naquela época era o pessoal de hoje. Eu acho que é algo semelhante, porque essa militância voluntária dessa galera jovem que veste a camisa e que sai, que não cobra para fazer seu trabalho, que ainda doa do seu dinheiro, muitas vezes do seu papai, né? Porque às vezes muitos não têm nem vivem lá da Zona Sul e tal. Enfim, então essa galera compõe essa militância voluntária que nós fazíamos antigamente em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a nossa casa, a gente morava em Varginha, no sul de Minas, na época, na eleição do Collor. A nossa casa parecia um comitê do Partido dos Trabalhadores. Os vizinhos iam lá, porque nós fazíamos a militância, fizemos boca de urna, fizemos propaganda na época do Collor para impedir a vitória do Collor, mas... E assim, a nossa família se reunia não para ver jogo de futebol, era muito engraçado. Eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todo mundo sentado na sala esperando para ver o programa eleitoral do PT. Então a gente via os debates, né? Eu tive o privilégio de participar dessa geração, de assistir debates com o Maluf, com o Enéas, com o Franco Montoro, com o Mário Covas, com o Brizola. Era um outro nível de debate, né, em relação aos que a gente vê hoje. Mas, enfim, tentando resumir um pouco aqui para vocês, para não ficar muito extenso o que eu estou falando, era uma militância em que a gente pegava do nosso salário suado e comprava materiais do Partido dos Trabalhadores para ajudar o partido, a causa. A gente comprava aquelas estrelinhas que colocava na camisa, lembra? Tinha aos montes, camisas, enfim.
Então, a gente que fez isso, a gente veio... Hoje, eu ouvindo você falar disso que o MST fez, uma pessoa do MST, não sei, né, que falou mal de você aí, eu vejo que é esse PT que eu defendia lá atrás, assim, bem como esse MST que nós acreditávamos que existia, ele não existe mais. Esse PT não existe mais, conforme eu acreditava naquela época, né, conforme eu defendia. Eu hoje penso dessa forma, assim como o MST também. Então, infelizmente, hoje a gente tem um exército muito grande, que eu digo assim, que são zumbis, e tem tantos os de camisa vermelha, como os de camisa azul, como os de camisa do Bolsonaro. Eu acho que o fanatismo ele prejudica tanto na questão, assim, no âmbito da religião, quanto na questão política, né? E foi até o Wellington que me deu uma luz aqui, que eu falei até no meu último vídeo, eu agradeci por isso, né? No momento em que ele chamou minha atenção, ele falou, cara, a idolatria atrapalha o combate, atrapalha a luta, então preste atenção. Eu realmente estava numa idolatria na época com o Ciro, hoje já não estou mais, então assim, eu ainda estou, apesar de ainda gostar, apoiar o Ciro ainda como presidente, mas com uma certa ressalva em relação até às pessoas em que o partido dele vem impulsionando, enfim, é uma história longa. Mas é isso. Eu vou te dizer, Cláudio, desculpa, mas eu não posso perder a oportunidade que talvez, além de ressalva, seria bom ter também uma ressalva com o Ciro Gomes. Eu sei, é verdade. Mas, Cláudio, eu também gosto muito de você, do Rubem Gonzalez, do canal de vocês, já acompanhava bastante tempo, mesmo antes de a gente começar a se falar, e eu me identifico muito com você, eu gosto do que o Rubem fala também, mas eu me identifico muito com você porque eu vejo que você é muito passional também, e eu me identifico, lógico, eu sou super assim também, né? Não é só a questão política, se confunde um pouco com as nossas paixões, e é muito duro, né, e aí isso eu até queria que você tocasse aqui pra gente também, porque quando a gente, né, tira esse véu da ignorância e é obrigado a enfrentar uma realidade mais dura, feia que ela seja, inclusive nas nossas hostes, como você também relatou aí, de alguma forma a gente precisa continuar, né, precisa militar. E é muito duro, lógico que a gente leva um baque muitas vezes. Como eu falei, eu quase, assim, minha vontade era não ter vindo apresentar o programa na quinta-feira, mas aí eu dormi uma noite de sono, no dia seguinte eu já vim aqui apresentar o programa. Então, muitas vezes a gente precisa descansar, sair. Patrícia também, né, às vezes fica muito abalada, né, Patrícia, com algumas coisas, quando vê, assim, cada derrota que a gente sofre, derrota armada, né, em telecat, em briga simulada, a gente fica muito desmotivado. Mas, de uma certa forma, a gente tem que se motivar. O que te motiva, Cláudio, hoje, você vendo isso, por exemplo? Para você é uma desilusão muito grande. Você teve investido há décadas numa coisa e você se decepcionou com isso. Como que você consegue superar isso? Tenta ajudar aí quem está ouvindo a gente, está sentindo um pouco decepcionado, desiludido com nomes e ícones que eles idolatravam em alguma medida na esquerda. Como que a pessoa consegue superar isso e continuar no batente, continuar na luta? Assim, eu queria frisar o seguinte, eu até falei aquela vez, né, eu citei até o nome da Cibele Laura, que é uma menina que eu gosto muito, até lamento que ela não tenha conseguido voltar ao programa, porque ela teve alguns problemas pessoais, que ela teve uma certa urgência em cuidar da vida pessoal dela, da saúde, enfim, eu acho que ela está certa mesmo, porque como você falou, né, muitas pessoas acabam sendo muito passionais e eu, às vezes, me deixo levar realmente por essa paixão, porque política, para mim, na verdade, sempre foi uma paixão, né? O que acontece? Tem pessoas que gostam de falar sobre política, se interessam, tem pessoas que odeiam. Eu tenho uma tia, quando a gente começa a falar de política, ela levanta da mesa e vai embora. Para com esse assunto, não sei o que e tal. E engraçado que dentro da minha casa, vivia a vida inteira, tanto com meus irmãos quanto com os meus parentes e amigos, o que mais se falava dentro da minha casa era exatamente aquilo que as pessoas dizem que, ó, isso não se discute, política e religião. Então eram os debates assim mais acalorados, mais duradouros, assim, que passavam às vezes, viramos noites assim conversando sobre essa questão, esses temas polêmicos, né? Tanto da parte de religião como política. Por isso que eu até falei, poxa, eu vou fazer um negócio, tipo um programa, Rubem, que eu vou falar sobre essas duas coisas, como elas se ligam, né? De que forma elas são nocivas e de que forma elas também são benéficas para a sociedade. Só que acabou que, por motivos pessoais, o que eu fiz? Respondendo já a tua pergunta, a primeira coisa, eu fiquei muito mal, muito desiludido também com as coisas que eu estava vendo, com a gente se sente meio órfão, na verdade, de uma liderança, e aquele que eu sempre admirei e lutei por ele, eu digo em relação ao Lula, até mais do que o Partido dos Trabalhadores, que desde a época do Mensalão eu comecei a ver contradições e figuras identificando traidores dentro da cúpula do Partido dos Trabalhadores e que eu não tinha como me omitir, até porque
pelo o que eu comecei a conhecer sobre a política, eu tinha 11 anos de idade, foi nas eleições indiretas entre o Tancredo Neves e acho que o Paulo Maluf. Meu pai estava assistindo aquilo e eu sentei ao lado dele na sala, perguntei: pai, o que está acontecendo? E meu pai começou a explicar: está sendo votado isso, tá. Então ali começou o meu interesse, né? Então foi muito cedo, eu comecei a fazer a militância política, como sou o irmão mais novo, né? Então a gente fazia, eu botava camisa, ia para a rua colar adesivo, isso já com 13, 14 anos. Então, como eu já estou na iminência de fazer 45 anos, eu coloco, são quase 3 décadas realmente nessa luta. Então, assim, criei uma página, né? A página Não a Mídia Golpista, que na minha inocência na época, a minha ideia era o quê? Era pegar toda a mídia da blogosfera de esquerda e colocar centralizado dentro daquela página, porque ali eu estava oferecendo uma resistência contra o império da Globo e da grande mídia brasileira, e ali eu estava colocando tudo dentro daquela página Não a Mídia Golpista. Era Brasil 247, era a revista Fórum, era DCM, era Paulo Henrique Amorim, era, na época, o Cafezinho, né? Enfim, eu botava tudo ali achando que estava fazendo isso e defendendo uma esquerda e tal. E no fim da história, né, eu não vou nem me alongar muito em relação a isso, porque quem ouve o Duplo Expresso está cansado de saber, né, quem é quem hoje em dia dentro desse meio. É difícil a gente navegar até nesse mar da informação, nesse mar revolto aí, porque você vê fake news e mídia vendida tanto da direita quanto da esquerda, então você fica perdido. Então o Duplo Expresso ele tem uma relevância fundamental para nós, né? Eu sempre tive o Duplo Expresso como uma riquíssima fonte de informação e tenho até hoje, né? Mas, assim, para poder não me perder e tentar responder a tua pergunta, o que eu fiz para tentar não desanimar? Eu recuei. É por isso que eu me afastei um tempo, assim, eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 meses assim, afastado, nem me informava mais sobre política. Eu peço até desculpa se eu estiver um pouco desatualizado em relação a algumas coisas que eu ainda estou, para cuidar da minha vida pessoal. Eu fiz algo semelhante ao que a Sibeli Laura fez, né? Eu não sei nem como é que ela está em relação à questão do ativismo político dela, porque eu me afastei de tudo mesmo. Eu saí de tudo que é grupo de WhatsApp, de militância de Ciro Gomes, de não sei o que, de PDT, saí fora de tudo isso. Tem até um general chinês, que eu esqueci o nome, que ele diz isso, que às vezes na vida a gente tem que fazer como as ondas do mar, recuar para voltar com mais força. Então, o que não me desanima, vou ser bem sincero com você, é a reação do público que nos acompanha. O reconhecimento daqueles que veem em você o esforço do seu trabalho. Porque o que eu faço, na verdade? Eu não sou um especialista em nada. Agora, aliás, que eu estou fazendo faculdade, porque eu fiz a faculdade de Direito até o 5º período. Quando eu entrei na matéria de Direito Constitucional, eu fiquei tão revoltado ao ver que quase nada daquilo que era tão bonito no papel era aplicado na vida real, na prática, que eu abandonei a faculdade de Direito, tomei nojo nunca mais disso, nunca mais eu estudo Direito. Mas, enfim, eu estou fazendo marketing agora, faculdade de marketing online. Desculpa te interromper. Imagina se o seu professor de Direito Constitucional fosse o Barroso, e aí anos depois você visse ele chegando ao STF fazendo barro lá. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Então você vê o tamanho da minha frustração. Eu entrei o quê? Com 16, 17 anos na faculdade de Direito da UERJ, logo no primeiro período ele chega, aquela mesma postura, né, senhorial que ele tem no STF, ele tinha na sala. Então você vê aquela figura empolada, falando bonito e tal, e blá, 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 olha que legal e tal. Não sei o quê. Aí depois você vê como é que são as coisas. Pois é, esse é o amadurecimento, né? A gente, na verdade, com o tempo a gente vai aprendendo coisas, a gente vai aprendendo que a gente estava sendo ingênuo, a gente estava sendo inocente, a gente estava sendo manipulado e defendendo algo que muitas vezes nem existe. Às vezes é como aquele soldado que vai para a guerra para matar o inimigo, que às vezes é um cidadão de bem, trabalhador do outro país, que também não tem nada a ver com aquela briga, e o outro soldado também não tem, e na verdade um tem que matar o outro. Eu estou citando esse exemplo, mas é algo parecido, porque você entra como se fosse numa espécie de um ringue dentro da política, e muitas vezes me parece que isso é feito propositalmente. Hoje nós temos um problema diferente, que foi do início, na minha época de militância política, que não havia internet, computadores pessoais em casa, smartphones. Então, hoje, nós não temos um problema de carência e limitação da informação. Nós temos o inverso disso. Nós temos uma avalanche de informação e que vem de tudo o que é lado. E, na verdade, fica muito difícil a gente fazer o nosso trabalho como um ativista político, porque você percebe que de 70% se bobear, até mais a 80% da população se bobear,
não tem interesse em se politizar. Em se politizar, que eu digo, na verdade, é de também não fazer como se o partido político da sua predileção ou o seu candidato fosse uma espécie de jogo de torcida de futebol, de time de futebol. Não, é estudar a política, entender, começar a ver as contradições, começar a questionar o teu próprio partido, o teu próprio político que você gosta e ter a coragem que vocês tiveram, que eu admiro muito no Duplo Expresso, de botar o dedo na ferida e de passar, inclusive, por essa situação, como você citou, de ter sido acusado injustamente por essa pessoa aí, do MST, que eu não me lembro o nome que você falou, mas isso é aquela velha tática, né, Rômulo? Quando a pessoa ouve algo que a desagrada, que ela não está disposta a absorver por conta do seu viés cognitivo, seja lá por qual razão seja, fanatismo, ou porque ela não está pronta, preparada para ouvir algo que ela tenha que dizer, olha, eu vou ter que te dar a razão que você está certo e eu estou errado. Então, a pessoa, para não dar o braço a torcer, ela prefere continuar ali naquela ilusão, defendendo aquela causa, e ela não tem interesse em descobrir a verdade, por mais que você mostre. Isso que acontece muitas vezes que as pessoas reclamam com os bolsomínios, né? Você mostra a prova, tá aqui o documento. Não, mas isso aí é forjado, não sei o quê. Eu estava conversando com um cara outro dia no Uber, o cara falou assim, eu falei, pô, esse cara vai entregar a Embraer por preço de 1/3 do valor de uma fábrica de biscoito a Nabisco. Você acha isso correto? O cara, não, mas tem que vender mesmo, porque aquilo só tem corrupto. Eu falei, bom, mas o Bolsonaro agora é o presidente. Por que ele não tira os corruptos e assume aquilo e transforma a Embraer? Não, mas tem que vender mesmo, porque aquilo não presta. Ou seja, às vezes você fica meio desiludido porque você nota que a maior parte das pessoas não tem interesse em se aprofundar. Você passa por isso aí, às vezes, que eu vejo você falando que tem alguns expressionautas que falam, pô, mas as lives são muito longas, o programa é muito longo, não sei o que e tal. Mas como que a gente vai aprender temas tão complexos em 5 minutos, em 10 minutos? Então, a pessoa prefere gastar o seu tempo vendo lá o William Bonner 20 minutos no Jornal Nacional e acha que está bem informado quando acaba aquilo ali. Então, fica muito difícil você realmente plantar algo nesse terreno com um povo tão alienado como o que a gente tem. Mas a gente não pode desanimar, principalmente por conta dos nossos princípios, dos nossos valores, por defender aquilo que a gente acha que é o correto. E eu valorizo muito a militância voluntária, né? E eu vejo isso em vocês, no trabalho que vocês fazem, tanto você, o Wellington, como toda a sua equipe e as pessoas que participam do programa, que, aliás, é uma equipe show de bola, né? Todo mundo de primeira linha. A gente aprende muito, eu aprendo muito aqui ouvindo o Duplo Expresso. Esse é o pagamento, Cláudio. O pagamento é você ter um colega de trabalho, o embaixador Samuel Pedro Guimarães, um Paulão e todo... Não, vou ser injusto, não vou mencionar todo mundo aqui, mas assim, isso é a nossa remuneração, você poder partilhar das ideias, né, e da companhia dessas pessoas que muito engrandece a gente. Eu vou passar para a Patrícia Wauquiez fazer uma pergunta, mas antes eu queria dizer só o seguinte, essa frustração que você tem, como você falou, de pessoas que têm um bloqueio cognitivo para ouvir a verdade, isso não se confunde com baixo nível de educação formal, não, tá? Não é a pessoa que não tem educação que vai ter não, viés cognitivo é a coisa mais democrática que existe. Todos têm, inclusive nós todos temos, e a gente tem que ter o esforço para tentar, a todo momento, tentar desconstruir o peso desse viés cognitivo na nossa formação de pensamento. Eu digo isso porque, por exemplo, nessa questão, né, quando eu consegui, no final do ano passado, um documento das Nações Unidas desmontando aquela fake news do cefajuto que foi fabricado, eu vi uma pessoa, professora universitária, dizendo, mas agora que é o batom na sua cueca, Rômulo Maia, porque a gente sabe quem manda na ONU são os Estados Unidos. Então, se um funcionário das Nações Unidas está dizendo que você foi contratado pelas Nações Unidas para ir para Angola fazer um projeto de capacitação dos servidores públicos de Angola, então isso quer dizer que, na verdade, então é porque se os Estados Unidos mandam e eles estão querendo te salvar, então é porque você está a serviço dos Estados Unidos. Então, assim, independe, não quer dizer nada, não é questão de educação formal, não. Isso era um professor universitário. Então, assim, realmente é muito democrático, né, Patrícia? Você é uma pessoa que estudou muito isso também, né? Então, sobre os viés cognitivos, e uma coisa, eu até estou me aprofundando mais, porque eu estou lendo de novo com essa nova bagagem que a gente tem de ter vivido essa dissonância cognitiva generalizada de todo mundo. Estou lendo de novo o livro do Leon Festinger, porque ele descobriu muito mais coisas do que realmente divulgam. E o que eu vejo é que existe um sistema que é um trabalho conjunto da televisão junto com os meios sociais.
O que acontece no Brasil acontece aqui na França também. Não, o Cláudio, você não acha que é só o brasileiro que é burro, ou que é limitado com esse viés cognitivo determinado. O que a televisão divulga, e aqui, aqui é a mesma linha da Globo, né? E o que a gente chama de mainstream media, né? Que divulga as notícias e dá informação que o 1%, que os donos do mundo querem que a gente ouça. Para a gente, voltando um pouquinho, as pessoas veem na televisão e tem a confirmação no Facebook, tem a confirmação pelo WhatsApp. O Bolsonaro saiu um pouco da curva, o Trump também, ele teve muito trabalho pelo WhatsApp, e ao mesmo tempo, mas ele rivalizou com a mídia, né? Teve aquela guerra com a mídia. E o que eu vejo é isso. E o que é difícil é assim, a partir do momento que uma determinada autoridade se fez autoridade, conseguiu conquistar a confiança do povo, é muito difícil, mesmo que ela falar mentira, mesmo que ela falar coisa que não é real, é muito difícil desmascarar ela, e é muito difícil fazer com que o povo questione o que essa pessoa está falando. Uma outra coisa também é sobre essa minha pergunta para você. Nesses últimos tempos, eu caí numa armadilha. Eu fui abduzida, quer dizer, eu fui seduzida por alguém que se dizia de esquerda, que se dizia como é que fala? Um representante do povo, que negou a origem dele para lutar ao lado dos coletes amarelos. Eu caí nesse conto. E fiquei um tempo caída, assim, fiquei um tempo seduzida. Quais são os mecanismos que você desenvolveu para você acordar? Porque a dissonância cognitiva está aí. Eu acho que quando a gente conhece que existe isso, a gente usa esses vieses cognitivos, a gente pode ter mais consciência para lutar contra eles. Mesmo assim, não impede que a gente às vezes caia nesse conto do vigário. Quais são quais são as suas armas para lutar contra cair em pegadinha, cair ou seguir alguém que... Uma outra coisa essa do Wellington de não ter idolatria, é essencial, porque você tem que questionar quem você idolatra, né? Não é, a gente não está numa igreja, a gente não é Deus, não é essas coisas que a gente não, esses dogmas que são inquestionáveis. Então eu queria saber da tua parte quais são os teus mecanismos de autodefesa. Sim, nesse ponto, Patrícia, o que acontece? Eu aprendi muito até com o Rubem Gonzalez, que é uma pessoa que eu admiro muito, já tinha aprendido muita coisa também com o meu falecido pai, e com a minha mãe também. Minha mãe ainda é viva, ainda hoje me ensina muita coisa. Eu aprendi muito com vocês, com o Duplo Expresso. Por quê? A palavra-chave, na minha opinião, eu acho que é a humildade. Então, assim, eu não tenho problema algum em entrar numa discussão e ouvir a pessoa quando ela tem algo a dizer, sem jamais fazer o que fizeram com o Rômulo. Olha que injustiça. Passaram uma mensagem do que o Rômulo disse lá atrás. Olha, já tinham falado. Aí qual é a defesa que eles usam? Mas o Rômulo é da CIA, vinculado a não sei o quê. Olha só, eles atacam o mensageiro para destruir a mensagem. Então, eu aprendi com um grupo de amigos que é tropa de elite, assim, tudo gente boa, eles sabem de quem eu estou falando, em que eles diziam isso para mim sempre, desde o início. Eu aprendi isso. Olha, foco na mensagem, nunca no mensageiro. Ouça a mensagem para ver o que tem ali. Depois você faz o teu julgamento em relação a... Então, assim, eu presto mais atenção, tentando responder a tua pergunta, o que eu faço para me defender? Eu presto mais atenção nas atitudes do que nas palavras, do que no discurso. Porque o que a gente viu em relação a essa questão da desilusão com a esquerda, no caso, principalmente da prisão do Lula, foi que a gente estava defendendo algo que a gente nem sabia bem o quê. E então, muitos que se diziam ali guerreiros, defensores de Lula, na verdade, eram abutres, que estavam assim na árvore esperando o gado morrer para comer a carniça. Literalmente foi isso que eu vi. E isso eu vi dentro de lideranças do Partido dos Trabalhadores, da cúpula do PT. Até hoje, eu ainda estou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, inclusive, e é um partido que eu mais ataco. Por quê? Porque eu fui traído por ele. Eu vim de lá.
Então, não é uma questão pessoal contra A, B ou C dentro do partido, até porque eu nunca participei nem de uma reunião do PT, eu só me filiei, foi em julho, até no julgamento do Lula do TRF4, em protesto contra a condenação do Lula, eu fui lá e me filiei pela internet, ou seja, eu nunca fiz parte da estrutura partidária, de como funciona, nem sei, né? Mas eu estou dizendo assim, o que eu fiz para me defender disso, para não cair nessas pegadinhas, foi começar a prestar atenção mais nas atitudes do que nos discursos, porque muitas vezes você vê que aquilo que a pessoa prega, ela não aplica na prática. E isso também me ajudou assim, a não entrar nessa onda de idolatria, até nessa questão que envolve aí a parte do Ciro Gomes, por conta disso. Né? Principalmente com essa coisa toda de levantar a bandeira dessa menina, dessa Tabata Amaral, é como o Romulo falou ali, do tal do checklist que o Rubem Gonzalez fez menção. Aí você, para ser de esquerda, você tem que ser contra a redução da maioridade penal, você tem que ser a favor da criminalização da homofobia, você tem que ser a favor disso, aquilo, daquilo outro, não sei o quê. Se você é contra isso, se você tem uma linha diferente de pensamento em relação a isso, mas se você é a favor de que se defenda um direito de excelência de educação para todos, tanto para o pobre quanto para o rico, que a questão da saúde não pode ser tratada como uma mercadoria, não pode ter lobista vendendo plano de saúde dentro do Congresso, etc. e tal. Então, quando você defende esses valores, mas você é contra, você é a favor, por exemplo, da redução da maioridade penal, você é a favor da pena de morte, você tem uma linha, vamos dizer assim, diferenciada desse checklist da New Left, aí você não é considerado de esquerda, você não pode nem ser considerado de esquerda, você é rotulado de misógino, de fascista, de homofóbico e etc. e tal. Apesar de defender os direitos iguais em relação à educação e saúde. E você vê, por outro lado, eu citei até esse exemplo da Tabata Amaral, porque muita gente diz que não, ela é de esquerda, ela é a menina dos olhos do PDT, do Ciro Gomes, não sei o que. Pera lá, gente. Mais de 90% do financiamento de campanha dessa menina foi doado por milionários. Milionários. Pode olhar lá. 50 mil, cada um que doou aquilo ali, tem uns que tem 650 milhões na conta, outros têm 700 milhões, outros têm 1 bilhão. Então, assim, não vem... Aí, por exemplo, ela é de esquerda. E, assim, e defende uma galera, é apadrinhada por uma turma ligada à Rede Globo, Jorge Paulo Lemann, a Fundação Acredita, reconhece Juan Guaidó como um presidente legítimo da Venezuela, ou seja, essa criatura é de esquerda, e eu não, eu sou traidor. Você entende? Eu sou traidor, porque eu falei mal do Ciro, porque eu dei voz a Cibele Laura quando eu acho que ela foi realmente injustiçada nessa questão, porque ela foi uma pessoa que justiça seja feita, ela alertou a gente lá atrás, ela tem uma linha investigativa muito boa, ela é uma menina muito inteligente, muito capaz, e ela fez críticas muito, muito bem fundamentadas em relação a essa questão, dos vínculos dessa menina, que era para a gente abrir o olho. E aí, como dizia o velho Leonel Brizola, que é uma bandeira do PDT hoje, cara, se a Globo está a favor, nós somos contra. Se a Globo é contra, nós somos a favor. E olha só, quem é a estrela da Globo, né? Da Câmara? É a Tabata Amaral, que está em tudo que é lugar desse tipo aí. Então, muita gente, até do próprio PDT, começou a me esculachar, dizer que eu tô... me acusaram até o Rubem Gonzalez, que a gente está recebendo dinheiro do PT. Eu falei, gente, mas como é que a gente pode estar recebendo dinheiro do PT se quem a gente mais atacou no decorrer de toda essa nossa existência foi o PT? E a gente, junto até com vocês aqui do Duplo Expresso, a gente remou na mesma maré e continua remando nessa luta para poder abrir os olhos das pessoas, que nem todo mundo que diz ali que é Lula livre, na verdade quer o Lula livre, muito pelo contrário. Muitas dessas pessoas, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, foram os responsáveis pelo Lula estar preso hoje e por estar incapacitado de concorrer às eleições. Eu falei no último vídeo, vou aproveitar que eu estou aqui também, vou citar o mesmo exemplo. Eu dei como exemplo o prefeito da cidade de Itaguaí, que é próximo aqui do Rio de Janeiro, que é o que chama Carlos Busato Júnior, o Charlinho, que é um cara condenado a 14 anos por corrupção em segunda instância, que foi publicado o acordo em janeiro de 2015, e ele tomou posse ainda como prefeito, mesmo com essa condenação, e continua governando Itaguaí. Só que o Charlinho declarou 2 milhões de patrimônio em 2002 na sua primeira eleição, lá em Itaguaí, se eu não me engano, e hoje tem de patrimônio 50 milhões na conta, aliado com o que ele tem de patrimônio da filha, que é a sócia do Jorge Pisciani em diversas empresas. E onde está o Charlinho hoje? O Charlinho está governando a cidade de Itaguaí.
Onde é que está o Lula? O Lula está preso e está incomunicável. E quem viabilizou a possibilidade de que tivéssemos uma aliança, uma conversa entre o próprio Ciro Gomes, o PDT e o Lula naquele momento, em que logo depois que o Lula foi preso, o Lula protocolou um pedido pedindo a presença do Lupe e do André Figueiredo, se eu não me engano, e do Ciro Gomes. E quem viabilizou esse encontro, que acabou culminando com uma vitória de Bolsonaro, foi o PT jurídico aliado à gangue da Lava Jato, entendeu? Ambos. Talvez essa namorada agora do Lula, que controla tudo, né? Parece que ela também devia estar controlando, então, o acesso, né? Porque por que essas pessoas não viabilizaram uma conversa entre o Lula e o Ciro Gomes? Então, isso também vai muito contra a minha desilusão com a esquerda, porque eu percebi no decorrer dessa minha militância que, na verdade, o PT, pelo menos a cúpula mais podre desse partido, estava trabalhando dentro de um projeto de poder político e não por um projeto de país. Porque se realmente eles estivessem vinculados a um projeto de país e preocupado com a desgraça que seria com uma vitória de um Bolsonaro, eles evitariam que isso acontecesse, e o único que perdia para Bolsonaro era o Haddad, era o PT. Então o PT foi crivado de bala, ainda que injustamente, pela mídia e por uma cúpula, até uma organização criminosa, na minha opinião, dentro do Poder Judiciário, a verdade seja dita. Ainda que o PT tenha recebido injustas perseguições e acusações, e o Lula idem, o que aconteceu? Qual foi o poder de reação que o PT ofereceu? O Lula tinha que ter tido uma postura de um estadista, ele tinha que se refugiado numa embaixada. O Rubem Gonzalez tinha falado isso muito tempo antes também, o Duplo Expresso também já tinha falado. Ou seja, aí quando o Rômulo chega agora e mostra para o cara lá do MST, olha que nós falamos, não, mas você é da CIA, você... Não. Pô, pera lá, cara, isso não cola mais para mim. Então é isso, eu me defendo dessa forma, eu presto muito mais atenção em atitudes do que em palavras. Então, assim, não vem dizer para mim, mas a menina é nova, ela está aprendendo agora, ela tadinha, não, mas ela não está se comportando como uma pessoa nova. Ela está se comportando como uma estrela que é chefe porque tem um logotipo da Globo na testa e porque tem padrinhos poderosos, que são um bando de cionistas, que são abutres apátridas e que patrocinam essa menina. Então não venha me dizer que isso aí é um ícone da esquerda e que eu sou traidor, não, porque aí eu viro um bicho. Isso aí. Nesse ponto, vamos ter razão, eu fico meio passional. Cláudio Pacheco, a gente está chegando já à conclusão da conversa, mas você tocou num ponto aí que eu acho importante e que volta a se relacionar até com a agenda, a pauta política na atualidade, que é essa história do encontro que teve ontem do Carlos Lupe, presidente do PDT, com o presidente Lula lá em Curitiba. A gente vem cobrindo isso aqui porque nós já sabíamos dessa movimentação há muito mais tempo. Não é só o Ciro Gomes que o Lula está procurando. A situação do Lula é muito difícil, é dramática, e ele está vendo que é mais fácil ele conseguir algum apoio fora do PT, com pessoas até que o criticam abertamente, de uma forma até pesada demais, como faz o Ciro Gomes, virulenta, dizendo, né, com palavras muito agressivas, do que no PT. Né? Eu já sabia disso, eu falava, gente, a situação do Lula está difícil, ele está indo atrás de adversários, até de pessoas inimigos, porque o atacam, porque no PT não tem mais apoio nenhum, e o pessoal não estava entendendo o recado que estava dando. Aí saiu essa notícia, né, do encontro que ia ter do Lupe com o Lula, e aí eu falei, bom, avisei, né, o pessoal aqui do Expresso Alta já sabia dessa história, tal, dessa articulação. Aí você vê que interessante, né? Essa briga que você vê aí, né? Que você fala que foram atacar o Rubem Gonzalez dizendo que ele estava sendo pago pelo PT para bater na Tabata Amaral. É uma briga, né? Entre a New Left de cada partido, né? A Tabata Amaral pelo PDT com o Ciro, o Fernando Haddad e de uma forma geral o PT jurídico no PT, para ver quem vai ser o MDB da ditadura, dessa nova ditadura, para ver quem vai ser a sagrada, a seção brasileira do Partido Democrata Americano. Então eles estão brigando por esse espaço, e todos eles pensando em 2022, quando a gente sabe, gente, eleição no Brasil, a gente viu o que foi no passado, e aí até eu discordo de você do que você falou, porque eu acho que é um pouco ilusão de quem estava apoiando o Ciro Gomes pensar que se tivesse havido uma aliança com o PT, que seria dado a ele vencer a eleição. Eu não estou dizendo nem que ele não poderia vencer, ou que não seria, assim, o melhor candidato. O que eu estou dizendo é que era golpe é golpe, os caras controlavam tudo, controlava a urna, controlava a Globo, controlava... E assim, verdade. se o Ciro Gomes fosse autorizado a ganhar,
então é porque boa coisa ele não era. Eu acho até ele ter sido inviabilizado no ano passado, algo que está em seu favor, né? Porque aquela eleição, entre aspas, estava dada, era do golpe, então, e o golpe é golpe, o golpe continua. E eu não sei se em 2022 as circunstâncias vão estar diferentes. Então, por isso que eu não sei essa coisa deles estarem brigando para ver quem vai ser o MDB durante esse regime Bolsonaro-Mourão para se posicionar para 2022, está deslocado. A resistência hoje é agora. Mas essa briga aí que você está identificando, que a gente sofre ataque, por exemplo, a gente aqui, por não demonizar o Ciro Gomes, a gente apanha. E falam que um outro dia falou só, indisfarçável simpatia dos editores pelo Ciro Gomes. Aí eu mostro isso aqui muito fácil só você ir lá no Duplo Expresso, colocar, e aí eu apanho por causa disso também de quem apoia o Ciro por essa postagem. Quando eu coloco aqui, se você for lá no campo de busca e colocar Mangabeira Unger, você vai achar esse post aqui, ó, de 7 de agosto de 2018, portanto aí 2 meses antes da eleição, falando, ó, plano B, porque Ciro não é opção em 2018. E a gente fala da questão do Mangabeira Unger, que a gente tem informação aqui de fora, que é uma pessoa que ele não é um espião da CIA, ele é um recrutador da CIA em Harvard, que recebe a elite do funcionalismo público do mundo inteiro. Tem lugar melhor para você ter um recrutador da CIA do que Harvard? Não tem, né? A gente está vendo aí os egressos de Harvard, o que eles fazem no Brasil. Então coloquei essa publicação aqui, mas eles querem dizer que porque a gente não ficar falando Ciro Abutre, Ciro não sei o quê, e queimar de vez, falar, não, esse aí é um traíra, não sei o que tal, aí que a gente tem indisfarçável simpatia e apoiamos. Não, a gente é crítico com todos, esse é o problema, a gente apanha de todos os lados justamente por não ter essa idolatria e por não ser tropa de choque de ninguém. Aí você vê que papel desgraçado que é o de ser tropa de choque. Você tem essa questão que expôs muito o PT jurídico de ter esse encontro ontem, a pedido do Lula, de o Carlos Lupe lá na qualidade de emissário do Ciro Gomes. Aí escalaram todos os intelectuais ligados ao PT e à blogosfera amiga para tentar inverter o sinal, né, dar um spin comunicacional e dizer, não, é o contrário. A visita do Lupe no Lula quer dizer que o Ciro está isolado. Não é o Lula que está isolado no PT e está indo falar com o adversário, não. É o Ciro que está isolado no PDT porque o presidente do PDT vai visitar o Lula. Assim, é uma loucura, ainda mais para quem conhece o bastidor e sabe que foi o Lula que tomou a iniciativa. Aí você vê aqui, por exemplo, um intelectual ligado ao partido, mas que trabalhou, né? Trabalhou na campanha do Haddad, inclusive, que é o Alberto Carlos Almeida. Até já veio aqui o programa, a pessoa gosta das análises dele, aquele que escreveu o livro A Cabeça do Brasileiro, alguma coisa assim. Aí ele foi, aqui no dia 19, né? Alguns dias atrás, colocou, ó, até o Carlos Lupe, presidente do PDT, visitou o Lula. Falta a Tabata, que já esteve com Dória, para dar uma alfinetada também na Tabata. Por quê? Porque ele quer que o Haddad ocupe o lugar da Tabata. Não é porque ele é contra a Tabata, porque ela é neoliberal, é porque ele quer que esse espaço da esquerda, suposta esquerda e oposição autorizada, seja ocupado pelo Haddad e não pela Tabata. Aí ele falou, Ciro Gomes nada. Não visitou o Lula. Motivo, se ele visitá-lo, vai pegar mal, ainda pior, ficar atacando o Lula e o PT. Como Ciro quer continuar fazendo isso, não pode visitar... como Ciro quer continuar fazendo isso, não pode visitar Lula. Escroto. Aí colocou como Twitter, ele partilhou aqui uma matéria do DCM, o Desconfie Cada Vez Mais, que é essa aqui, ó. Visita de Carlos Lupe a Lula desmoraliza Ciro Gomes. Essa aqui, como eu tô te falando, newspeak na veia. Isso aqui é o George Orwell. Você pegar uma coisa e inverter o sinal dela. Mas foram todos escalados para falar isso. Aí você vê uma pessoa respondeu aqui embaixo, ó, dizendo o que você falou, ó, o PDT pediu na justiça, vou botar aqui na tela, uma pessoa respondeu, o PDT pediu na justiça em 2018 para que Ciro pudesse visitar Lula. Foi negado pela dobradinha da juíza carcereira com o PT jurídico. De lá para cá, Ciro não fez nenhum outro movimento para ir lá. De todas as bobagens que ele diz, chamar Lula de cadáver eleitoral foi ridículo. Você vê que é uma pessoa crítica ao Ciro Gomes. Ciro esqueceu que o mundo gira. Essa pessoa, embora ela também seja crítica ao Ciro Gomes, ela reconhece que ele pediu. E aqui está o link. O tribunal nega pedido de Ciro Gomes para visitar o ex-presidente. Logicamente, não foi só o Ciro Gomes, não. Roberto Requião teve enorme dificuldade para conseguir falar com Lula no ano passado, porque o PT jurídico, a juíza carcereira, controlavam quem tinha acesso a ele, para controlar a informação, para tentar moldar a decisão que ele vai tomar, tudo isso é muito importante, então eles limitam o acesso. E aí você vê uma última que saiu ontem, que você vê que péssimo, né? Que assim, o Fernando Brito, lá do Tijolaço, é uma pessoa que foi o assessor do Brizola, mas claramente, assim, desde o ano passado, ele aderiu ao PT sem restrições e ao Haddad, né? Ele foi muito ácido nas suas críticas ao Ciro Gomes no ano passado, que você pode dizer, Ciro Gomes não é do brizolismo, não é do trabalho, tudo bem, mas né, era o candidato do PDT. Então, assim, claramente ele fez uma opção editorial por apoio ao PT e não ao Ciro Gomes. Aí você vê que ele também entrou, não sei se foi escalado ou se ele faz isso voluntariamente, mas também entrou nessa de tentar inverter o sinal da visita do Lupe ontem. Aí ele coloca um artigo que, logicamente, foi imediatamente replicado na central do Plano B, o Brasil 171, colocando, ó, tijolaço, 2 pontos. Lupe faz visita a Lula, que era dever de Ciro.
Acabei de botar aqui, o Ciro pediu, o Lula pediu para ouvir o Ciro e foi impedido pela justiça junto com o PT jurídico, da mesma forma. Então, assim, eu já contei aqui como foi aquela questão da chapa triplex, que foi uma mentira. O Eugênio Aragão chegou lá dizendo aquela história que tinha que fechar até a meia-noite do domingo, o vice, para tentar impor aquela fórmula do plano B do Haddad com a Manuela, quando, na verdade, o Ciro tinha pedido através do Roberto Requião, através do Luiz Moreira. Posso falar porque vocês já falaram publicamente que foi feita essa approach, que eles queriam se acertar com o Ciro Gomes. Você que está me assistindo pode odiar o Ciro Gomes, achar ele oportunista, tudo bem, mas o juízo do Lula, ele queria fazer essa composição e colocar, na verdade, ele ali como a cabeça de chapa e o Ciro Gomes como vice. Aí o pessoal ali entrou em alerta do PT jurídico, né, fez um bloqueio lá e conseguiu, veio o general, não, tem que definir hoje e tal. Ele sabia, eles impediram o acesso de quem podia negociar com o Lula, que era o pessoal do PDT, e falaram, não, tem que fechar agora ou não vai ter chapa. Aí falaram, bom, então vai, bota o Haddad, bota a Manuela, história de triplex e tal. Então, assim, quem conhece os bastidores, como rolou a coisa, sabe, mas assim, você acha que, por exemplo, esse que escreveu no DCM, o próprio Fernando Brito do Tijolaço, não sabem como as coisas aconteceram? Não sabem que no ano passado o Lula pediu para conversar com o Ciro pediu para conversar com o Lula? Sabem. Então você entende. Então é uma militância para ter essa briga desgraçada para ver quem vai ser o MDB da ditadura. Aí é o Haddad ou o Ciro com Tabata Amaral. Porque o Ciro também está muito colocando as suas fichas nessa história de 2022. Porque, gente, a gente está num contexto de golpe. Você ficar discutindo eleição de 3, 4 anos na frente, não existe isso. A resistência é agora, o Brasil está sendo destruído agora. Né? E aí não vai dar. Então eu peço um comentário final aí, seu Cláudio, para a gente concluir, mas é porque o que você falou encaixou muito bem com essa coisa que eu ia comentar aqui no programa também. Vale, obrigado. Não, perfeito o que você falou, Ramos. Até me curvo, realmente, você tem toda a razão. Quando você falou aí que discorda de ministro, você que está certo, eu estou errado. Você tem razão, eu não tinha visto por esse aspecto, né? Na verdade, o golpe já estava dado, já estava tudo dominado. Você vê que a própria articulação da Lava Jato como um organismo, uma espécie de anomalia jurídica, foi sendo plantado, né? A questão do ENCLA, tudo, aliás, muita coisa disso eu aprendi aqui com vocês. Então, tudo isso foi feito com a chancela do PT. Então, é muito difícil você hoje querer esclarecer alguém, até de dentro do PT. Muitas pessoas ainda acreditam que a Dilma Rousseff foi vítima de algo, foi vítima de golpe, não sei o quê. Nós, assim, defendemos, assim, vocês já conhecem o nosso pensamento em relação a isso. Desculpa interromper, o Rubem Gonzalez, que conhece ela de outros carnavais, que é do PDT e das antigas, gravou uma trilogia de vídeos lá. Você vai no canal deles aí, do Cláudio, do Rubem, lá, o portal Rubem Gonzalez no YouTube, procura sobre Dilma, que você vai encontrar. De repente o York pode botar aí no chat uma trilogia de vídeos. Sim, explicando a história dela desde o PDT. Isso, é uma playlist que eu criei, são 3 áudios que o Rubem fez, que chama Como Dilma Rousseff Destruiu o PT. E foi muito bom, realmente, esses vídeos. Assim, eu já ouvia o Rubem falar sobre essa questão e comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Eu procurei uma dessas lideranças que vocês citaram aí. Eu não vou citar o nome para evitar problema. Procurei por telefone, tá? Uma dessas lideranças do PT. E mandei o artigo do Rubem Gonzalez explicando que, olha, Dilma Rousseff é traidora. Essa mulher não é do lado de cá. Olha aí, ó. Tá aí o artigo. Leiam o que esse cara escreveu, o que ele mostrou. Vejam a mensagem. Sabe o que me falaram? Eu não sei nem quem é esse cara. Quem é esse cara? Olha a história de atirar no mensageiro para ignorar a mensagem. Então, assim, isso ficou por isso mesmo. A pessoa não quis nem saber. E não, eu confio. Ainda falou assim, eu confio totalmente em Dilma Rousseff. Né? A pessoa que toma lá o chazinho lá com Kissinger, é uma pessoa bem com seus círculos de amizade aí bem realmente estranhos. E então, como você falou muito bem, frisou muito bem essa questão da Tabata e tudo... Cláudio, só antes de você falar da Tabata, deixa eu falar. Para mim é uma coisa incrível, né? Não só ela, assim, que eu acho que ela não seria autorizada de maneira nenhuma que ela fez, a todo momento, toda oportunidade que ela teve, negar a dimensão internacional do golpe, dizer que era uma conspiração que começava no Eduardo Cunha e terminava no Aécio Neves, né? Made in Minas Gerais, ali, ela, né, falava, aliás, ela dizia que ia ser candidata ao Senado em Minas para derrotar o golpe onde ele nasceu. Olha que coisa bonita, né? Não, o golpe é em Washington, mas aí, que eu acho, se ela fosse uma ameaça de fato aos interesses do imperialismo, ela não ia
supostamente cuidar do coração nos Estados Unidos. A Cristina Kirchner, quando teve agora um problema gravíssimo de saúde da filha, mandou para a Havana, né? Porque a Cristina Kirchner, essa realmente é uma pedra no sapato do imperialismo na América Latina. Agora a Dilma não viu problema nenhum, não só aí tomar o chazinho com Kissinger, como ir lá vestir a camisa do Facebook e tal, mas até quando ela supostamente tem um problema de saúde e precisa ir aos Estados Unidos, ela vai lá sem problema nenhum, né? Aliás, a Lava Jato até agora não foi para cima dela, não teve problema nenhum. Vai falar porque ela não fez nada. Desde quando isso é impeditivo para a Lava Jato para cima de alguém? Né? Mas você ia falar da Tabata aí, Cláudio. Não, é isso. Então, essa questão, se a gente analisar e voltar no tempo, é o que eu falo. A análise política, qualquer um está apto a fazer. Assim, assim, é claro que, por exemplo, você não vai ter a mesma qualidade, eu nunca vou conseguir ter a mesma qualidade de fazer uma análise como, por exemplo, o Felipe Quintas, que é um cientista político brilhante. Eu sou fãzaço do Felipe Quintas, eu adoro ouvir o Felipe Quintas falar. E é jovem, assim, de uma inteligência, de uma sabedoria incrível. Ele é um cara muito culto. Mas o que eu digo é isso, é porque isso vem desde lá de trás, né? E se você parar para analisar, o Rubem até fez alguns vídeos falando sobre isso, é que muitas pessoas na época da ditadura militar que foram caçados com 2S tinham sido caçados com C cedilha. Então, quando você volta lá atrás, você vê que essa turma de secessionistas, essa galera toda que financia setores golpistas da esquerda e grupos de fomento da extrema-direita, na verdade, o que eles fazem? Eles financiam ambos os lados desde lá de trás. A Fundação Ford existe aqui, acho que desde 1962, se não me engano, não me recordo se estou falando da data correta, mas se a gente parar para analisar a história do nosso país aqui, quem era a esquerda que essa galera pegou lá atrás? Era José Serra, aquele Aloysio Nunes, tem um monte de gente aí, o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a Tabata vem dessa mesma escola, dessa mesma linha. Então, como que depois a pessoa vem e se manifesta em favor do Juan Guaidó, nessa situação que a gente vê da Venezuela? E então, assim, só para finalizar aqui, como é muito difícil realmente a gente se animar para conseguir lutar, porque às vezes dá a impressão que você está remando contra a maré, porque a grande parte da população vai continuar vendo ali o Jornal Nacional e vai acreditar naquilo ali, no que está no G1, e aí assim, eu gostaria muito que o Duplo Expresso fosse substituído pelo Jornal Nacional, que todo mundo estivesse ouvindo aqui, porque as pessoas iam se esclarecer muito mais. Né? Por quê? Porque vocês têm independência, vocês podem colocar o dedo na ferida e mostrar quem é quem. Coisa que a grande mídia não pode fazer devido a um comprometimento que tem. E a questão da blogosfera, a mídia vermelha também é comprometida, e a gente nota isso aí, que eles têm um vínculo. Então você fica carente de uma informação imparcial, boa, de qualidade, independente, crítica, e que tenha a capacidade de apontar o dedo na ferida, né? Que é o que vocês fazem aqui, que nós ousamos fazer também no nosso portal, com o Rubão, com o Rubem Gonzalez lá. E, assim, muita gente criticou, a gente foi trucidado por ambos os lados, tanto pelo PDT quanto pelo PT, pela direita, a gente é trucidado por todos os lados, porque a gente questiona todos eles. Então, por isso, a gente não pode se vincular, né? Eu agradeci de novo a questão do Hélito falar da idolatria, por quê? Porque, assim, isso foi muito importante para nós, porque nós tiramos a bandeira de PDT e Ciro Gomes do nosso portal e tiramos também do PT. Assim, o nosso portal hoje ele foca a questão de uma análise política. E, aliás, a gente já até fez, agora já está em fase final, que é o portal rubengonzalez.com, que a gente já colocou num provedor russo, inclusive. Todo o nosso sistema está sendo feito dentro do Telegram, que a gente tem um canal lá onde somente o portal produz os conteúdos, disponibiliza no canal, onde a pessoa vê tudo no Telegram, com tela desligada, economizando bateria. Podcast está tudo disponível no Telegram, e também tem um super grupo do Telegram. Tem mais de 600 pessoas. Ou seja, e eu não participo mais de grupo quase nenhum, de WhatsApp, nada disso. Mas ali o conteúdo do que as pessoas postam e o reconhecimento daqueles que entendem o que a gente está querendo fazer com o nosso trabalho é o que, na verdade, nos motiva e o que vale a pena a gente continuar lutando e se esforçando. Porque é um esforço muito grande que as pessoas não sabem, que a gente sacrifica muita coisa da nossa vida pessoal para poder fazer isso. Então, às vezes, é um tempo que eu deixo de estar com a minha mulher, é um tempo que eu deixo de estar fazendo alguma coisa para minha casa, ou seja, e às vezes eu preciso da compreensão dos meus familiares, que às vezes eles falam, olha, você está demais com o negócio de política, dá um tempo, pelo amor de Deus, senão eu não te aguento. Então, tem hora que eu tenho que dar um tempo, por isso eu me afastei um pouco, aí voltei agora, mas é isso, vamos seguindo na luta. Liga pro barulho, não, que são os gatos, então os gatos aqui às vezes fazem uma farra danada.
Não, o pessoal, as pessoas não estão acostumadas por causa das minhas cachorras. Hoje elas estão quietas, mas vira e mexe, elas ficam animadas, ainda mais quando elas se revoltam. Fala do PT jurídico, elas começam a ficar ouriçadas aqui. Mas olha só, o Cláudio, você faz muito bem em colocar no servidor russo, porque eu quero mostrar o seguinte pra galera, quem sabe da perseguição que a gente está sofrendo do YouTube para tentar derrubar a audiência, principalmente das nossas lives, associando a gente a vídeos para crianças de 0 a 5 anos. Olha só, enquanto você falava, vou botar na tela para quem está em casa, olha o que está associado a você aqui, ó. de todas as línguas, ó, é um vídeo infantil em russo, outro aqui em inglês, o YouTube, né? Muito original, assim, para todos os países a gente está associado aqui à primeira infância. Então continua, eu já fiz a reclamação, a senhora lá do nível superior do YouTube falou que ela também está fascinada, que ela não sabe explicar e que realmente os algoritmos funcionam de maneira misteriosa e quase, né, algo místico e tal, realmente é incrível. Então você vê que faz muito bem você em colocar em servidor russo, e certamente você vai voltar aqui para contar pra gente quando vocês botarem no ar esse site, mas eu espero que você volte antes disso, porque é muito bom conversar com você, Cláudio. Como eu falei, eu me identifico muito com você, com a maneira, com essa sua doação para a militância e esse seu lado passional, que é uma faca de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é algo legal, mas também a gente acaba levando para o nosso sentimento, nos abalando pessoalmente quando a gente sofre derrotas, quando a gente sofre desilusões, principalmente. Muito bom conversar com você, Cláudio Pacheco. Espero que você volte em breve. Com certeza, eu adorei, gostei muito também, e pode ter certeza que eu estou à disposição. O dia que quiser que eu volte, eu volto. Só vocês mesmo, para me fazer acordar cedo, porque eu detesto acordar cedo. Eu sou igual aquele gato que o Garfield tem uma camisa dele que é maravilhosa, que diz assim: odeio acordar cedo, a cara dele zangado, assim. Eu acordo 10h30, 11 horas, porque eu trabalho tarde, eu entro meio-dia, saio 8 da noite. Então, já há muitos anos que eu trabalho assim, então eu sou da madruga, eu fico acordado até 3h30 da manhã vendo série, eu sou da noite, né? Eu falei, não, mas para participar eu acordo, dou um jeito. Maravilha, então a gente conta com esse seu sacrifício. Bom dia para você, Cláudio. Bom dia, obrigado, gente. Um abraço para todos, pessoal. Valeu. Conversamos aqui com Cláudio Pacheco, ele que é um servidor público federal.